Boa noite a todos. É sempre bom estar presente aqui, porque o acolhimento é fraterno, muito fraterno, e nos passa assim um carinho imenso, né, que temos por essa casa há muitos anos, né, que José o Carpinteiro é essa referência de casa, de acolhimento, de abrigo, de festas, né? Eu vi ali que vai ter a festa junina, né? Almoços, e isso é bom, né? Porque é necessário também, né? E principalmente o que eu vejo e sinto assim que essa interação entre as casas, elas deveriam ser bem fortalecidas, não é? Às vezes tem companheiros que isso era antigamente, só pode ficar na casa tal, só pode, e hoje não, hoje a gente percebe que tem essa nuance, né? Da gente vai na casa, participa de eventos, às vezes participa até de estudos, e isso é bacana. Algumas situações são exceções. Vamos pensar assim em relação à reunião mediúnica, né? Que a gente sabe, a gente estuda sobre isso, que a reunião mediúnica é algo assim, se você é da casa, é participante da casa. Agora, lógico, cada casa tem o seu regimento, né? Na nossa casa lá em questão, é isso aí. Mas nós temos estudo lá sobre mediunidade e tem companheiras da Casa Maria da Paz que eu nem conhecia esse centro espírita que tem aqui na Taquara. Interessante. Fica ali. Como é que eu vou fazer? É quando a gente vem pela Bandeirantes e vai fazer a volta para pegar, para atravessar, para vir pro lado de cá, né? Então, numa daquelas ruazinhas ali, eu falei assim, eu até perguntei às meninas, gente, mas quanto tempo que tem essa casa? Tem há muitos anos. Quer dizer, olha só, né? Tem alguns anos, alguma coisa assim, né? Eu acho que essa interação é importante. Mas hoje, o que a gente vai refletir sobre, no capítulo 23, Estranha Moral, deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Olhando o título dessa forma, a gente pode parar e pensar, nossa, Jesus então era, né? Deixar os mortos enterrarem os seus mortos. O que quer dizer isso daí? Né? Se a gente não tirar o espírito da letra, né, vai achar que que Jesus não, me segue, deixa o morto aí, né? Mas não é isso que ele está falando. Quando ele vai fazendo com que e Kardec, né? Kardec faz o estudo dessa passagem bastante interessante. Mas antes, porém, de eu entrar, eu só vou ler para contextualizar, tá? Eu encontrei aqui, fazendo a pesquisa, né, uma página muito interessante também de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. É o mal, o mundo e o mal. E principalmente, né, que ainda é muito nosso, a gente vê, esse mundo está perdido, mas assim como tem muita gente fazendo coisas, né, assim que não são boas, mas tem muita gente fazendo muita coisa boa, tá? Tem muita gente e que não dá ibope, não vai para a mídia, porque o que se destaca? Se destaca mais essas coisas que não são muito boas. Por exemplo, às vezes falam, quando o jornal vai falar, né, os jornais falam do Rio de Janeiro, parece que no Rio de Janeiro só tem bala perdida. Também tem bala perdida, também tem milícia, também tem tantas outras coisas. Mas se a gente for na estatística, acho que, se eu não me engano, é um estado lá do Nordeste, que tem maior violência. Né? Não estou falando que aqui é uma cereja de bolo, mas, por exemplo, eu sempre falo, eu adoro a Taquara. Não me vejo morando em outro lugar que não seja na Taquara, sabe? Essa parte aqui, essa coisa toda assim, né? Jacarepaguá. A gente sabe que tem as suas dificuldades, tem, né? No mundo hoje tem as suas dificuldades também.
não é? A gente vê algumas situações que a gente sempre pensava, por exemplo, há pouco tempo eu vi uma situação que passou, acho que lá na Europa, alguma coisa assim, que eu falei, gente, falam que só é na América Latina que acontece, alguns problemas terríveis também, né? Mas o que Jesus quis dizer? Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ele começa assim: disse a outro, segue-me. E outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Aqui é uma partezinha que foi retirada do capítulo 9. E ele diz que podem significar estas palavras: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que elas foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever filial sepultar seu pai. Por isso que eu falei, a gente tem que tirar o espírito da letra, mas às vezes quer ficar fixado, mas a Bíblia diz que é isso aqui, o Novo Testamento fala que é isso aqui. Não pode sair do que está falando. Não é isso. Então, a gente vai começar a refletir um pouco mais sobre isso, mas antes, porém, vamos ver o que Emmanuel traz para nós dessa passagem, de uma passagem que. Cadê aqui? É esse mesmo. O mundo e o mal. Então, aqui é a questão, quando ele vai falar sobre a questão da morte, né? Ele diz assim: nos centros religiosos há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. E se chegar e fizer uma enquete aqui, quem quer morrer agora? Não vai ter ninguém. Ninguém. Nem o desencarnado que está desencarnado vai ser o primeiro também a correr, né? Então, é aquela ideia da morte, né? Muitos companheiros não creem na paz, nem no amor, senão em planos diferentes da Terra. Olha só que interessante que Emmanuel fala, né? Muitos companheiros não creem na paz, nem no amor, senão em planos diferentes da Terra. A Terra pode ter um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar de serenidade? Claro que também pode ser. Lógico que nós estamos num mundo de expiações e provas. Então, vai ser muito difícil, às vezes, a gente ter a paz que a gente quer ter. Mas, por exemplo, né, eu sempre falo, eu tenho a casa da minha mãe, mas eu não moro com ela porque ela tem 91 anos, né? Eu teria até então, eu sou a única filha, assim, que a outra é casada, mora em Petrópolis, tem meu irmão que é casado, mora embaixo, eu estou viúva, né? Não vou falar que eu sou viúva, que não sou, eu estou, né? Estou viúva. E aí, mas só que tem um porém, minha mãe não gosta de bicho. E eu tenho 10 gatos e 2 cachorras, né? E aí ela fala para mim assim, por exemplo, agora a gente está combinando, então eu vou, durmo lá, de quarta para quinta, depois eu vou na sexta, fico sexta, sábado, domingo, venho embora, tal, tal. Então, aí, como eu não durmo na cama com ela, né? Porque, assim como ela, eu adoro a minha cama para mim. A cama de casal é para mim. Ela dorme atravessada, dorme assim, eu durmo no chão. Quando a gente chega numa certa fase da vida, a gente levantar do chão é complicado. Aí, quando eu vejo, eu faço toda uma física para. Aí teve até um dia que eu dei um problema no joelho porque não levantei direito do chão. Mas isso faz parte. Aí está sendo um quarto, está sendo arrumado, tal, tal. Ela está feliz da vida produzindo. Eu falei, olha, eu venho nesses dias para dormir. Por quê? O que eu quero dizer? A minha casa é aqui. Subiu aqui na Rua do Giló, a minha casa, né? Eu adoro a minha casa. É incrível, né? É alugada, mas quando eu chego em casa, eu sinto uma paz. E provavelmente também por causa dos meus bichos, tal, essa coisa toda,
uma paz, uma serenidade. Quer dizer, então a gente pode fazer da nossa casa, do nosso quarto, da nossa kitnet, ou do que for, paz e serenidade, como Emmanuel está trazendo aqui, né? Porque algumas pessoas não creem nisso. Ah, eu vou ter paz quando eu for para nosso lar. Eu nem penso mais em nosso lar. Depois que eu li e vi que tem Campo da Paz, eu falei, bem, se tiver algum lugar abaixo de Campo da Paz, se eu chegar aí, eu estou feliz da vida. Nosso lar é sonho distante. Vamos botar assim. Né? Pode a gente falar assim, ai, que isso, você tem que pensar, você coordena curso, você faz palestra lá no José o Carpinteiro, então o nosso lar vai estar de portas abertas. Nosso lar sabe quem sou eu, né? Ah, ele conhece, né? Então, tá bom, Campo da Paz, se tiver na periferia de Campo da Paz, se tiver algum um lugarzinho, tá tudo bem, tá tudo excelente, né? Então, muitas vezes, e Joana, né, fala sempre nisso, o que Jesus fala, o reino de Deus está dentro de nós. E Joana de Ângeles sempre fala sobre isso, né? Esse conhecer a si mesmo. E por falar, amanhã a gente tem um encontro na nossa casa, é o sentido da vida, né? O encontro de Joana de Ângeles, que faz 29 anos, a casa fez 30, há 29 anos que a gente tem esse encontro, né? E é o que ele está falando aqui, né? Na Terra você pode, de repente você tem um lugar que você se sente bem, é o seu céu, vamos botar assim, é o seu céu, né? Ou, por exemplo, eu agora não, faz alguns meses, eu aprendi a fazer o macramê. Gente, eu descobri uma coisa que eu falei assim, eu não sabia que eu tinha talento para fazer. É uma maravilha de fazer. Você faz com as mãos, linha, e vai fazendo. Aí eu saio por aí fica a doida do galho. Não posso ver um galho no chão que eu levo para casa. Um galho e faz, e trabalho, preparo todo ele. Então, essa questão dessa paz que Emmanuel nos convida, né? E que a gente fala assim, só quando eu morrer eu vou ter paz, eu vou ficar encostada, eu vou ficar lá no Bosque das Águas. Vai nada. Se não deixar, vai ficar atormentando a gente e vai ter que botar na reunião mediúnica e vai, né, para ver se vai mesmo, né? Então, é um ledo engano. Quando, infelizmente, eu tive um amigo que falou assim, eu acho que eu já estou preparado, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, se Deus me chamar, eu já estou pronta. Eu olhei para a cara dele e falei, menos, menos. Já falou, é sinal que já não está preparado. Não é por aí. Tudo tem o seu tempo. Eu tenho o Eclesiastes 3, eu gosto muito. Ele diz que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir. E às vezes a gente quer tudo de uma vez. A gente não, eu. Agora, lá na casa a gente está procurando fazer assim. Quando você fala você, eu. Eu quero tudo rapidinho. Eu quero que tudo aconteça rápido. Né? Se eu pudesse, eu parava o tempo com meus bichos, não perdia nenhum. Não tem como. Né? Então, é isso que Emmanuel está colocando. E aí ele coloca assim, a maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. Né? É como ele fala, aguarda situações imaginárias e injustificáveis. Essa coisa, às vezes, assim, de ficar pensando mais no futuro. Ou pensa no passado, se eu naquela época soubesse disso, daquilo, podia. Passou, por isso que chama-se passado. E futuro? Não sabemos. Vou saber de acordo com como eu estou vivendo o meu presente. Meu futuro é o meu presente. Com a cabeça, com as coisas que eu estou fazendo de bem. Ou coisas também negativas. Aí é fácil saber qual vai ser meu futuro. Né? Então, exatamente essa questão que a gente precisa, como ele faz esse convite, entendermos. Ele diz assim, o anseio de morrer para ser feliz
é enfermidade do espírito. Ai, gente, eu sofro tanto, eu quero morrer logo para poder ser feliz, para poder realizar, para poder não sei o quê. Realizar e ser feliz em quê? Se temos tido a oportunidade de estarmos aqui, mas aí a gente fica preso em enterrar o morto, né? Isso aqui é linguagem figurada, tá? Aí eu fico preocupada em enterrar o morto. Quando vem aquilo assim, me segue. Compreende o que eu estou falando, né? E ele Emmanuel continua dizendo aqui assim: orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo e sim libertos do mal. Por exemplo, eu achei essa frase aqui muito interessante, que às vezes a gente fala assim, tem que tirar esse infeliz do mundo, tem que tirar aquele... Não, tem que tirar o mal do mundo. E quem é que faz o mal? Nós, muitas vezes, e na maioria das vezes, ou, né, por ignorância, ou pelo simples prazer de fazer o mal. E isso me fez lembrar muito agora, né? Está fazendo lembrar com essa questão de fazer o mal. A gente pensa assim, poxa, mas hoje o mundo está pior do que estava antes, né? É a impressão que nós temos. Não, antigamente, bem antigamente, o marido, né, falava à mulher: vou para a guerra, me dá minha foice. E a guerra era de foice. Lá na época dos, sabe, uns 4.000 anos antes de Cristo. Guerra de foice. Né? Então, a gente observa, quando ele fala aqui, né, dessa questão do mal, que nós temos que melhorar para que o mundo e o planeta, a sociedade, a cidade, torne-se uma coisa boa. Não é, vamos dizer, vamos melhorar. Se você tem. Aí eu lembrei de uma história: o pai estava trabalhando, fazendo trabalho, o filho, pai, brinca comigo, não brinca. Ele foi, deu um quebra-cabeça daquele com 1.000 peças, bem, né? Aí o filho foi rapidinho, ele aprontou o pai: como é que você fez isso? Eu virei do outro lado e eu vi, estava quebrado, aí eu formei. Né? Ele formou, era um homem, ele formou. Quer dizer, você precisa consertar, precisa fazer com que o homem desperte, né? Porque às vezes se ele está num lugar arenoso, ele pode transformar aquele lugar num lugar fértil. Às vezes a gente pensa assim, esse infeliz não vai dar para nada. Olha só, nasceu na condição tal, vai ser isso, vai ser aquilo. Lê do engano. Às vezes, como a gente vê o lírio, ele nasce lodo do pântano e não se contamina. Então, é o que ele está falando aqui, exatamente isso, né? O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. O mal não é do mundo. Deus não ia criar, né, um planeta para o mal. Não. Nós podemos ver, né, não justificando, embora a gente saiba que isso está acontecendo em vários outros lugares também. Mas nós tivemos essa questão do Rio Grande do Sul, é uma questão climática. Desmatamento não sei aonde, o solo, e problema disso, problema daquilo. E isso aconteceu no Rio Grande do Sul, pode acontecer em qualquer outro lugar. Aconteceu na Índia, acontece em qualquer outro país, enquanto o homem não perceber a importância dele cuidar do planeta que ele está vivendo. É só esse aqui. E às vezes ficam preocupados, olha, tem um outro planeta similar a esse. Não cuida nem desse, vai fazer o que lá no outro? Né? Para quê? Gastar milhões e milhões para um planeta similar. Qual é a diferença? O que isso vai fazer de diferença na nossa vida ou no nosso currículo? Nada. Se o homem não está conseguindo cuidar desse, né, o homem que eu falo, a humanidade, vai buscar outro para acabar também?
Ah, em Marte vamos fazer uma base lunar. Lunar não, uma base. Para quê? Cuida daqui. Vamos lá, vamos ver, vamos tentar minimizar a miséria humana. Não adianta pensarmos, e o Evangelho nos fala, vamos distribuir dinheiro, a riqueza para todos. Não, porque nem todos têm capacidade de manter. A gente vê, às vezes, um empresário, anos, 50 anos numa empresa e constitui aquela, cria, organiza. Em 2 meses ele morre, em 2 meses os filhos ou os herdeiros acabam com tudo. Porque não tem essa capacidade de gerir isso daí, tá? Ele continua, a terra em si sempre foi boa. Ela sempre foi boa. Segundo, eu estava vendo, certa feita, um estudo que fala da Ilha da Madeira. Não, é uma ilha que esquecimento é porque eu estou jovem. Oi? Não, não, não. É, eu sei que essa ilha, ela já teve uma floresta. Conta-se que essa ilha de Páscoa, eu acho que é alguma coisa assim, eu não lembro. Tá? É uma ilha que aí qualquer hora jogam lá no Google o que tem. Essa ilha, segundo historiadores, ela foi uma floresta. E aí, o que acontecia? Antigamente, bem lá atrás, para se dizer assim que a família tinha um nome, antigamente nós sabíamos que tinha os brasões. Nessa ilha, faziam-se totem de madeira. Quanto maior o totem, mais havia o quê? Mais acabavam com as florestas. A ilha tinha essa floresta. Eu acho que é a Ilha de Páscoa, alguma coisa assim. E aí, com o tempo, a floresta acabou. A floresta acabando, a água acabou. A água acabando, o homem acabou também. Hoje ela não tem nada. Com toda certeza, quando esse planeta foi criado, organizado pelos engenheiros siderais, por Deus, tudo estava no seu lugar certinho. Tudo teve o seu tempo, teve o tempo dos dinossauros. Embora haja ainda muito dinossauro por aí, né? A gente sabe disso. O que tem de dinossauro é uma coisa doida, né? Mas teve o tempo dos dinossauros, vieram os homens e foram, porque acho que é o Carl Sagan. Ele diz que lá de cima tem um vídeo maravilhoso que eu recomendo, um pálido ponto azul. Ele diz que lá de cima você não vê fronteiras, não tem fronteira. É um planeta, o planeta azul. É lindo. Esse documentário que ele fala, um pálido ponto azul, mostra o planetinho. O planetinho é um pinguinho, gente. Sabe? É um pinguinho em cima de um rastro, como se fosse de um rastrinho de estrela. E aí a gente acha que é o melhor planeta. Né? A humanidade aqui, não. Se chegar um extraterrestre aqui, nossa, mas vão dissecar o extraterrestre, não vão nem saber de onde veio, por que veio, como veio, nada disso. Porque a gente acha que nós somos os melhores, que todo o universo, e isso não é de hoje, é de sempre, que todo o universo foi criado para que o planeta Terra, tanto é que se matou muito por causa disso, para que o planeta Terra tivesse o jardim, era o universo. O planeta Saturno, não sei o quê. Quantos morreram? A história de Galileu Galilei é sobre isso. Ele teve que negar que a Terra, né, que o Sol, que girava em torno do Sol, acho que é o heliocentrismo, alguma coisa assim. Aí dizem, né, fofoca espiritual, que ele falou, mas que gira, gira. É mais ou menos isso, mas que gira, gira. Porque foi algo assim impensável. Imagina, nós somos o centro do mundo. E tem muita gente que até hoje ainda pensa que é o centro do mundo.
né? Então é o que ele diz assim: a terra em si sempre foi boa, sempre foi. Eu fui criada uma parte da minha vida na Curicica. Não sei se alguém lembra. Na Curicica, a época que nós fomos morar lá, tinha muito eucalipto e pé de jamelão. Gente, eu acho que se eu falar para minha sobrinha, filha, você sabe o que é jamelão? Não. Aí tem que mostrar, porque não sabe o que é jamelão. Quantas vezes a gente saía, porque brincava, né? Na época não tinha nada disso de celular, e brincava até à noite, aquela coisa toda escuridão danada. Quantas vezes a gente fazia aventura? E pegar pé de jamelão, pendurava, pegava jamelão para lá, jamelão para cá, essa coisa toda, né? E tinha muito. Araçá, não é da época de vocês, mas é da minha época. Araçá, pé de araçá. Quantas vezes? Aquele melãozinho que tinha também. Aí, quando criança, a gente comia tanta besteira. Eu já comi até comigo, ninguém pode, quase que morro. Porque babava. Eu me lembro até hoje. Até brincava de cozinha, aquela coisa toda. Então, a terra é boa, né? A terra é boa, tá? É o que ele diz assim. Ele diz aqui assim, Emanuel: de sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. Uma vez eu vi na internet a foto de uma árvore, ela estava toda queimada. E o fotógrafo tirou a foto de um broto saindo da árvore. Gente, ela estava toda queimada. Aí do cantinho ele bateu a foto, um brotinho saindo daquela árvore. Olha só. Aí ele diz aqui, continua dizendo: de nada vale partirmos do planeta quando nossos males não forem exterminados convenientemente. Não adianta, né? Porque muitas vezes a gente ainda prefere enterrar mortos, enterrar os nossos mortos. Não posso. O que é esse enterrar os nossos mortos? Eu não me preocupar com nada, assim, sabe? Eu achar que eu mereço um planeta melhor. A gente não sabe nem cuidar desse. Né? Então, o que vai dizer aqui quando Kardec fazendo essa análise, ele diz: a vida espiritual é com efeito a verdadeira vida. Sabemos disso, não temos dúvida. Estamos aqui de passagem. O problema é que, ao estarmos aqui de passagem, muitas vezes nós abusamos. Eu estou de passagem mesmo, então deixa para lá. Vou. Por exemplo, eu lembro de uma enchente que teve aqui em Jacarepaguá em 94. Foi 96? Foi, né? Que ali no posto, ali no centro, ali do Taquara, carros um em cima do outro. Aí descobriu-se também que não sei aonde fizeram tipo uma represa e aquela coisa entre a ilegal e que na hora que estourou, acabou. Ela vai vir. Segundo dizem. Aí, às vezes, a gente fala assim: se eu não jogar papel no chão, como é que o lixeiro vai trabalhar? Morre para o coveiro te enterrar, se é para dar para o coitado não perder o emprego, e ver se a gente quer. Não. Né? A gente vê, às vezes, o bueiro não limpa mesmo. Né? Eu acho tão engraçado que a minha mãe fala assim: para que essa amendoeira? Amendoeira imensa que tem lá no Apendi, né? Aí eu falei: mãe, a amendoeira chegou primeiro. Aí ela, mas agora tem o shopping. Ele quer, como a casa dela é em frente ao shopping. O shopping está aqui, olha essa amendoeira, suja tudo, não sei o quê. Tá. Eu falei, mãe, a amendoeira chegou primeiro. Essa é a questão. Ali naquela rua, Mapendi, eram sítios. E aí todo mundo fica assim, nossa, olha que bacana. É o Sagui, né? Olha, a família de Sagui andando no fio. Eu acho triste, porque eles não têm mais. Aí, de vez em quando, tem um morcego dentro de casa. Ai, meu Deus, esses morcegos, enfim. Falei, gente, nós estamos tirando praticamente o habitat deles.
Vai fazer o quê? Não teve um estado, não sei que lugar aí, que está surgindo escorpião? E aí a gente vê pessoas, e aqui já aconteceu, aqui onde eu moro mesmo, pessoas matando gambá. Por que matar o gambá? Ai, bicho nojento, não sei o quê. Tá, você começa a matar o gambá, aí começa a aparecer bichos peçonhentos dentro de casa. O gambá come escorpião, come não sei o quê. Não, é bonitinho. Um dia desse ele estava em cima da tela lá dos meus gatos. Meu Deus, e agora? Mas eu vou matar? Não. Apesar de que matam até gato. A gatinha não tinha nada, coitada. Veio andando, não estava, né? Aí a pessoa vai e bota o veneno. E ela bota o veneno consciente que ela está botando. E ela grita e fala: eu boto veneno sim, porque eu não tenho, eu não quero bicho na minha casa. Vai ter dificuldades no futuro, né? Aí ele continua aqui dizendo, para nós terminarmos Emmanuel, ele fala assim, no final: podemos trocar de residência, todavia a mudança é quase nada, se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. E aí a gente vem para o nosso evangelho, quando Kardec, quando eu falei, né, que a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida é a vida normal. Mas isso não nos isenta de cuidar do lugar onde nós estamos. Aqui é uma passagem. Se é uma passagem, então eu faço o que eu quero. Eu quebro, eu corto, eu poluo, eu faço isso, eu faço aquilo, faço tudo. Só que aquele tal negócio, como eu ainda sou esse espírito com dificuldade, adivinha aonde eu vou retornar? Isso se tiver a bênção de retornar para esse planeta. Porque dependendo, vai para planeta fim. Se é planeta fim é acender o fogo na varinha, aí você fala assim, gente, não é da época de vocês. Eu lembro que tinha um negócio chamado Magiclick, vou criar. Lembra do Magiclick? Né? Acendendo, aquela coisa toda. Ou então você fala assim, a minha mão, eu acho que tinha alguma coisa na mão que a gente fazia assim, né? Porque agora a gente, se deixar, fica com a mão assim. Já é para encaixar o celular. Né? Então, é o que ele está dizendo. A vida verdadeira é espiritual, mas eu tenho que cuidar desse lugar. Qual o objetivo da reencarnação? Melhoria do espírito, espírito, e ajudar a melhoria do planeta. Né? Então, aí ele continua dizendo aqui, nessa análise, tá? É a vida espiritual, sendo-lhe transitória e passageira, a existência terrestre, espécie de uma morte, se comparada ao esplendor e atividade de outro. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito. Verdade. E aí a Rosângela vai fazer o teste de hemoglobina, está com 6,6. Eu falei, gente, eu estou com o pé ou estou com os dois na diabetes? O médico falou, olha, tem que tomar cuidado. Aí eu falei, não acredito nisso. Mas eu adorava uma salada de fruta com com leite condensado. Né? E tem frutas que não são boas para quando a gente está nessa transição chegando à diabetes, né? Aí agora abriu uma loja, minha cunhada, eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei, o que foi? Abriu uma loja de suco. Eu falei, vi, sucos e salada de fruta. Agora eu não posso comer salada de fruta até eu ir no endocrinologista e ele falar o que frutas eu posso comer. Porque banana diz, banana. Eu falei, gente, eu adoro banana. E agora? Mas eu tenho que cuidar desse, como ele diz aqui, ó, esse corpo não passa de simples vestimenta, mas não é porque ele não passa de simples vestimenta que eu não tenho que cuidar dele. Tenho que cuidar do joelhinho, o meu também. Aí eu sempre falo assim, mudou o tempo. Aí de vez em quando eu tô lá. Aí pergunta, caminha? Não. Tá indo no Pilates? Eu tava. A Conceição é minha testemunha. Agora eu vou, vou, não vou ir. Todo dia eu tenho um problema para não ir no Pilates.
Aí eu comprei uma bicicleta, não, uma bicicleta não, é só para sentar em casa, aí eu sentada lá. Gente, eu falei, não é possível. Olha acho que é o cúmulo do descanso, né? Aí eu falei, mas aqui eu estou sentada, estou em casa, não é nem uma bicicleta inteira, é só, só isso, só o pedal. Aí eu falei, por que eu não estou indo no Pilates? Preguiça. Porque eu acordo hoje, por exemplo, eu tenho lá 10 relógios. 5:30 da manhã, fica aqui, mil. Aí tem um que eu levanto, já vai rebolando lá, me mostrando o que ele quer. Aí eu sacudo o potinho, aí ele come. Só sacudir. Aí eu falei, já que é assim, já levanto de vez, tal. Às vezes eu falo, não vou levantar agora não. 10 minutos depois, aí fica um mia, outro não sei o quê. Então, eu tenho tempo. Eu posso vir, descer, eu moro pertinho. Tá, tudo bem. Mas é minha mãe, aí eu vou no médico. Mas ela não vai ao médico a semana toda. Eu posso trabalhar isso daí. E cai exatamente no que ele fala, porque se eu tenho que cuidar desse corpo, que está que tem as suas dificuldades. A gente passa de uma certa idade, a coisa já fica mais complicada. Tem algumas coisas que não dá para fazer mais, né? Aquilo que eu adoro, vamos dizer assim, é uma comida não tão pesada, porque eu não como mais assim. Minha mãe tem 91 anos, é uma pessoa fit. Feijoada, rabada, que é mais que ela gosta? Quando ela vai fazer angu à baiana, é porque ela agora não está fazendo mais para cortar, mas é o angu à baiana. É a comida fit dela. É aquele caldo de mocotó. A velhinha é danada, né? Eu fico mais no fit onde eu já estou. Ela não tem diabetes. E a não ser a hemoglobina que sobe, desce, estava 6 no mês passado, agora está 10, tomou sangue, essas coisas todas, né? Então, é necessário, sim, cuidar desse corpo. É preciso cuidar. Eu tenho uma amiga minha que ela está passando por um problema bem sério, está com mieloma, alguma coisa assim, mas ela está fazendo um tratamento que parece que está respondendo bem. E ela virou para mim e falou assim, Rosângela, eu converso com as minhas células. Aí eu falei, nossa, que legal. Eu falei assim, eu vou lá ver. Fui pesquisar no YouTube. E tem lá, conversar com as células. Eu falei, eu acho que eu vou conversar com a minha gordura, para ver se eu para ver se dá uma. Né? Vai que funciona. Né? Mas não funciona, porque eu tenho que conversar com a boca. Aqui, ó. Falar para a boca, fecha e começa a escolher o que você quer. Mas eu adoro um pãozinho francês, gente. Adoro. Né? Então, esse é o problema. Eu adoro uma macarronada. Só coisa que realmente eu tenho que... Ou eu como macarrão, ou eu como arroz, ou não sei o quê. Aí eu já fui nutricionista umas 10 vezes. Eu tenho que voltar e me conscientizar que eu preciso fazer isso. Né? Aí continuo aqui. O respeito que aos mortos... O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança. Aí aqui ele fala, ao mesmo tempo que ele fala dos mortos, né, que às vezes a gente não quer fazer as coisas. Por exemplo, meu pai morreu, meu marido morreu, e eu ficar ali, eu não vou fazer. No mundo, meu mundo caiu porque um familiar ou um amigo, ou seja o que for, saiu vamos dizer, do meu olhar, do meu radar. Está lá. Deixa de seguir a sua vida. Aqui, que eu estou aqui, sigo a minha vida. Eu já falei para vocês e vou falar de novo. Meu marido e eu, a gente vai ficar 40 anos, 50 anos juntos, não sei o quê, que nada. Com 17 anos de casada, ele morreu. E a gente sempre falava assim, olha, os dois velhinhos, aí um vai, o outro vai na outra semana. Só que ele morreu com 57 anos. Eu estou com 68, já falei para ele, nem pensar. Nem pensar. Não estou afim mesmo. Uns 94, minha mãe chegou a 91, vai que é de família, vai que é DNA. E aí? Ó a vantagem. Não quero.
né? Então, é aquele teu negócio. Então, a gente não precisa parar o mundo porque um ente amado nosso se foi. Eu me lembro que com meu pai eu tive um problema muito sério de saúde. Eu tive uma depressão profunda, porque muito por culpa, porque se eu não tivesse o sítio, meu pai não tinha subido no poste, não tinha caído, não tinha morrido, e aquilo ali, eu botei na minha cabeça aquilo. Só que não, meu pai, depois que ele deu baixa, quer dizer, ele foi reformado, né, que ele não aceitava que falasse que ele foi aposentado, foi reformado, né, o militar foi reformado, ele tornou-se alcoólatra. Se não era aquele poste, era qualquer outro lugar. Ele sempre teve muita proteção. Uma vez ele encheu, bebeu bem e saiu daqui de Jacarepaguá e foi para ali, antes de parar da Modelo, dirigindo. Olha a sorte que as pessoas tiveram dele não bater em alguém, ou ele mesmo, né? Com a arma dele, aquela coisa toda, né? O perigo, e foi. Então, aí, com o meu marido, eu falei, não vou entrar em depressão, não. Aí eu sempre falo assim, olha, depois de 7 meses, não sei o que e tal. Aí eu contava um mês, 2 meses, 3 meses. Aí quando chegou no 7º mês, foi passando 8, daqui a pouco eu falei, não vou contar mais não. E fiz todo o tratamento, faço o tratamento ainda, né? Não apenas disso, mas por conta de um transtorno de ansiedade que eu adquiri, e ele estava vivo, ele não tinha morrido, não, né? Então eu achava que poderia. Não, é o que ele fala, isso aqui fica a lembrança, mas a gente precisa continuar a viver, a trabalhar, a construir, porque é uma forma também de que, com a pessoa que está do outro lado, ela também está trabalhando, está construindo e está feliz, né? De nos ver lutando cada dia, né? Aí aqui ele continua assim. Ele é análogo, né? Isso aqui, aquele que se vota aos objetos que pertenceram, que ele tocou, a mesma coisa. Tem pessoas que têm saudade de objeto, né? O carro, vamos dizer, meu pai, eu tive um Fiat Uno, 4 portas, né? Que eu até me lembro que não foi acho que foi no Celta, porque eu apertava e ele fazia pipi. Aí eu achava que os vidros eram tudo fechado e eu feliz da vida, eu só saía do carro, apertava e pipi. Até que um dia eu estava no shopping, não sei onde era, se foi no Rio lá, eu falei, vou voltar para ver. Quando eu meti, a porta abriu. Eu falei, gente, Aí eu voltei no outro dia, fui lá eu falei assim, olha, o carro, eu aperto e os vidros não travam. Ele falou, mas não é para o seu carro, você não comprou isso para travar o vidro. Eu crente que o pipi que eu fazia no carro, que travava os vidros. Não, acho que era só o alarme do carro, era um alarme. Gente, olha só. E eu ia faceira, botava lá o carro em qualquer lugar, só apertava assim, saía fora. Crente que ninguém levou meu carro. E aí? Né? Quer dizer, então, e vendi numa boa. Minha mãe, você vendeu o seu carro, você deu. Eu falei, mãe, vou voltar para o Rio de Janeiro. Primeiro, não quero carro no Rio. Eu sou uma pessoa que, embora eu estou na doutrina espírita há algum tempo, mas eu não sou nada cristã dentro do carro. Eu me conheço. Eu posso até falar assim, vai com Deus, daqui para fora. Eu vou estar furiosa da vida com aquela criatura, né? Eu sei, lá em Teresópolis eu dirigia com meu marido ao lado, eu falava, ele vai entrar à direita. Entrava, porque o pessoal de Teresópolis, alguns, né? Dirige, é difícil, né? Eu falei, tá vendo? Cadê a seta? Não era dessa forma, né? Até então, às vezes, a gente baixa o nível, né? Eu falei, cadê a seta? Para que ele tem seta no carro? Né? Aí parava em qualquer lugar. E lá, uma coisa que eu achei muito interessante, eu chegava na reta, eram os carros assim, estava aquele proibido estacionar, cheio de carro, tudo com pisca-alerta ligado.
E aí uma vez eu falei assim, gente, onde é que eu vou estacionar aqui? Aí o guarda chegou e falou, não, a senhora pode estacionar aqui. Eu falei, mas não é, tá aí. Não, você pode botar o pisca-alerta. Aí eu falei, se eu botar o pisca-alerta, então eu não sou multada? Não. Eu botei o pisca, fiz a mesma coisa que eu condenava nos outros. Eu falei, não tinha, botei lá, aí parecia uma árvore de Natal, a reta. Cheio de carro, tudo com pisca-alerta. Eu falei, gente, eu não estou entendendo isso. Será que tem isso na lei, no Detran? A gente pode parar no estacionamento assim e ligar, deixar o pisca-alerta ligado, né? Porque a gente faz essas coisas. E o que eu condenava, eu estava fazendo também, né? E é o que ele diz aqui. Aí ele diz assim, não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Então, quando ele fala assim, deixar os mortos, enterrar os mortos, ele quer dizer exatamente isso. Mas não, ele não está dizendo, sabe, na profundidade, que a gente não tem que valorizar nada. Ah, já que eu não sou da terra, não sou daqui, eu sou do plano espiritual, vou fazer o que quiser, né? Vou tratar mal o funcionário que às vezes está ali fazendo a limpeza, né? Vou jogar, vou deixar meu ralo entupir, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou varrer, tirar as folhas da minha calçada. Olha, agora, hoje é difícil, né? Porque tudo tem câmerazinha. Empurra a folha para a calçada alheia, né? Então, é isso que ele está dizendo. Não se preocupar só em enterrar os mortos, porque é uma forma de ser caridoso. Mas a caridade, se a gente não fizer a caridade com o outro, mas aquela caridade que realmente vai fazer bem, não apenas assim, eu vou fazer caridade só para o meu grupo, né? Só para a minha turma. O resto, não quero saber. Não, não tem como, né? Às vezes, quando lá no nosso trabalho, agora não, né? Estou aposentado, aí tinha aquela, não, porque nós temos que lutar por nosso aumento. Nós que precisamos estar lá em cima, nós que não sei o quê. Só que não é isso. Se eu penso só em mim e acho que eu não posso pensar no outro, como é que faz? Se eu acho que eu vivo muito bem sozinha, acumulo lixo em casa para ver o que acontece. Às vezes eu esqueço alguma coisa quando vejo aquele bichinho branquinho. Ai, que horror. Aí eu fico, sabe? Agora imagine aquilo potencializado. Quando eu acho que a minha classe que tem que ser servida. O outro, não. Quando às vezes vê, né, eu sempre, e a gente vê países que, por exemplo, os professores, tem países que valorizam essa profissão, o magistério, assim, o Japão é um deles. E aí a gente vê, às vezes, né, no nosso próprio país, a classe não é. Aí eu fico pensando, gente, se não tiver um professor, como é que você vai formar um médico, um engenheiro, um militar, ou seja o que for? Por que não consegue considerar essa classe, essa base, que é base que vai ajudar tantos outros? E aí, às vezes, a gente vê, né, como tem algumas profissões, em que a criatura é aposentada com um salário, assim, extraordinário. E às vezes ela não nos deixa esquecer. Você sabe com quem você está falando? Nossa, eu passei isso muitas vezes. Né? Então, quando ele fala exatamente disso aqui, deixar os mortos, cuidado dos mortos, que são algumas coisas que a gente precisa assim, valorizar, a gente precisa valorizar, mas olhar com um olhar de respeito mesmo. Então, é isso que nós temos hoje para a nossa reflexão, desse deixar os mortos, enterrar os seus mortos, tá? Não aquela coisa que ficaria assim, tipo, Jesus falou. Não, esse deixar, ele é muito amplo.
Se a gente pega o evangelho, nós precisamos trazer também para o nosso dia a dia, né. Então hoje, no nosso dia a dia, o que que é? É cuidar um dos outros, cuidar deste planeta, cuidar do nosso corpo. O que eu quero de bom para mim, eu tenho que desejar para o outro também. Eu não posso entrar naquela: "Ah, o que é bom para mim, o resto que se vire". Não, não é o resto que se vire. Não tem um ditado que diz: "A vida dá voltas"? Hoje eu posso estar muito bem. E amanhã? Como é que será que eu estarei, né? Eu hoje posso achar, assim, que a minha vida tá: eu não posso fazer nada, não tem, é problema dele". A gente não sabe o dia de amanhã. Esse sinceramente, é uma frase que é realmente aquele que fala assim: "Ah, eu sei o dia de amanhã". Não, não sabe. Se deixar, não sabe nem o que que é o dia de hoje, né. Então, é o que nós trouxemos para nossa reflexão, tá, sobre isso, e aquilo que a gente pode dar e com certeza estamos dando, procurando dar o melhor. Vamos acreditar que a gente está no esforço de nos tornarmos cada dia melhores. Estamos no esforço. E é isso mesmo, faz parte da vida. Nada vem fácil, tudo que vem fácil vai fácil. E realmente, tem horas que a gente tem que lutar mesmo, batalhar, experienciar aquela situação, até para que a gente dê valor, né. Não é assim? A gente às vezes ganha alguma coisa, assim, muito fácil, a gente nem fez esforço nenhum. Ainda tem um tempinho. Eu me lembro quando eu comprei a minha primeira televisão, mas só que não era de controle remoto. Aí tinha que levantar lá, e eu ficava: "Ai, o dia que eu tiver uma televisão de controle remoto". Gente, né, mas era, né. Mas aquela cabia, ela pequenininha assim, mas foi a mesma, eu ficava olhando a televisão, aquelas coisas todas. E hoje a gente só fala: "Alexa, liga a televisão". A gente nem tem mais o controle remoto, né. Olha só, olha que bacana, é a evolução. Se tudo evolui, nós também estamos evoluindo. Que Deus abençoe a todos nós, né, e que tenhamos uma noite de muita luz, de muita paz e essa lição que a gente possa chegar em casa, dar uma lida de novo, refletir sobre ela.